Durante o mês de novembro, a gente vê muitas campanhas relacionadas ao Novembro Azul, que são destinadas à conscientização sobre o câncer de próstata. Hoje, eu te convido a olhar para a saúde do homem, mas por um outro ângulo, com o olhar voltado para a saúde mental. E eu recebo aqui no estúdio para bater um papo com a gente sobre esse assunto tão importante, o Enéas Amorim, que é psicólogo. Bem-vindo, Enéas, tudo bem? Tudo ótimo, é um que bom te prazer receber. estar aqui. Prazer é nosso. Enéas, a gente fala que, historicamente, os homens são mais resistentes a procurarem, por exemplo, o médico, a fazerem um check-up, como bem diferente de nós mulheres que fazemos normalmente as consultas mais periódicas. Quando a gente fala sobre saúde mental, isso também acontece? Os homens, eles têm mais resistência em pedir ajuda? Isso, você falou muito bem. Historicamente, o homem não foi estimulado a pedir ajuda. O homem não foi estimulado a fazer exame de rotina, diferentemente das mulheres, né? Então, o adolescente não é acostumado a fazer exames de rotina todos os anos, como as mulheres fazem no seu período menstrual, por exemplo, né? Já os homens, eles pedem ajuda em último caso. E com relação à saúde mental, isso dificulta mais ainda, por conta do preconceito, por conta do medo, de reconhecer fraqueza. Então, a saúde emocional do homem, ele sempre fica em último caso. É aquela coisa de tenho que ser durão, eu tenho que ser forte, o homem não chora, o homem não tem problema emocional, isso é fraqueza. É esse tipo de sentimento que impede o homem muitas vezes de pedir ajuda? Sim, o homem ele foi estimulado a ser forte, né? E por ser forte, pedir ajuda é sinônimo de fraqueza, né? Então, se é difícil para o homem pedir ajuda em questões clínicas, o que dirá para a saúde emocional, que é algo não palpável, né? Mas que mesmo assim afeta o corpo, afeta o ambiente, afeta a rotina, afeta o trabalho. A saúde emocional, ela envolve tudo que nós somos, o que comemos, o que vestimos, como nos relacionamos, como nos deparamos com fatores estressantes. E o homem, ele tem essa dificuldade de reconhecer que precisa de ajuda. Como é que a gente pode ajudar, pelo menos num cenário da nossa casa, da nossa família, com os nossos amigos, a tentar mudar esse cenário? Porque é muito difícil a gente mudar do dia para a noite, né? Isso é uma questão cultural, é uma questão que vem de muitos anos. Mas se a gente percebe que o nosso pai, o nosso marido, o nosso irmão, o nosso amigo não está legal, está precisando de ajuda especializada, como é que a gente toca nesse assunto sem ouvir, para com isso que isso é bobagem? Como é que a gente pode se aproximar para mostrar que é normal e é saudável pedir ajuda? Sim, acho que o primeiro passo é reconhecer que tipo de vínculo estão sendo construídos dentro de casa. Então, você que tem um pai que percebe que está adoecendo, que tem um esposo, que tem um amigo, que tem um colega, então você sabe o padrão de resposta dessa pessoa que você estabeleceu o vínculo. Então, com amor, com confiança, dizendo que essa pessoa está saindo do eixo na qual você tem costume de conviver com ela. Então, quando eu me relaciono, por exemplo, quando eu quero falar algo para o meu pai, né, e eu sabendo que ele pode ter dificuldade, a primeira coisa que eu coloco para ele é saber, eu me importo com você. Você é importante para mim. Então, e partindo desse pressuposto do quanto essa pessoa, esse homem é importante para mim, eu digo, você não está bem, porque eu conheço essa pessoa. Então, o vínculo na família é fundamental. Tem uma mensagem aqui, você estava falando, estava pensando assim, é legal quando a pessoa olha para você, uma pessoa que de fato gosta de você, e fala, eu estou reparando em você. Eu estou percebendo que você não está bem, eu quero te ajudar, eu não estou aqui para te julgar, eu não estou apontando o dedo para dizer que você não está bem, eu estou tentando te acolher. Então é muito legal quando a gente tem essa outra pessoa do seu lado, e aí pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o marido, pode ser o filho, pode ser um amigo, não é? A gente não pode... A gente tem que ouvir, a gente pode processar, não precisa responder de primeira, mas pelo menos processar aquele pedido de ajuda ou aquele oferecimento de ajuda, na verdade, né, Enéas? Sim, muitas vezes a pessoa adoecida, ela não percebe que está doente. Ela não percebe que está tendo dificuldade em suas questões, sejam clínicas ou emocionais. E muitas vezes é a esposa que percebe, é o filho que percebe, é o pai que percebe. Então, se eu amo, eu ouço. Se eu amo,
se eu tenho um bom relacionamento com o meu filho, com a minha esposa, por que não ouvir essa pessoa que está reconhecendo em mim, percebendo em mim o adoecimento? Olha a mensagem que chegou da Lilian, de Pindamonhangaba. Ela falou o seguinte: meu parceiro trabalha há 8 anos no serviço dele, na fazenda, e nesse tempo todo ele nunca foi em nenhuma consulta médica de rotina. Eu cobrava dele isso e ele chega a brigar comigo, aí larguei mão. Eu vou me preocupar mais com a minha saúde, porque eu estou fazendo tratamento para 2 cirurgias que devem ser em breve, enfim. Chega uma hora que isso acontece, às vezes o parceiro ou a parceira, no caso dela, tenta ajudar, quer mostrar interesse, quer mostrar cuidado, a outra pessoa é tão resistente e isso, o cuidado acaba virando uma briga. Aí a pessoa fala, então, como ela disse, larguei mão, vou cuidar de mim e não vou mais falar nada para ele. Eu entendo perfeitamente a telespectadora quando você diz para outra pessoa que está preocupada, que tá percebendo os sinais de adoecimento e essa pessoa não dá ouvido. E é cansativo, né? É cansativo para quem está do lado, vendo a pessoa sofrer e não aceitar o sofrimento. Os sinais do adoecimento, eles são gritantes no corpo, são gritantes no comportamento. Então, às vezes, são problemas de pele, são problemas na alimentação, são problemas no comportamento, alterações bruscas de humor. E todo mundo percebe. E a pessoa tem dificuldade de aceitar e de pedir ajuda, porque acha que pedir ajuda, principalmente o homem, é sinal de fraqueza. É sinal de que alguém pode perceber nele um adoecimento ali e ele não quer reconhecer. Qual mensagem que fica, Enéas, nesse Novembro Azul, voltado para a saúde mental, que é o tema da nossa conversa? O que os nossos telespectadores, porque são muitos homens que me assistem, muitos homens participativos que agora estão quietinhos só assistindo, mas está tudo bem. O importante é que vocês estejam assimilando essas informações. O que eles devem entender para poder ter uma saúde mental melhor? Sim, eu acho que a melhor dica que eu posso dar para vocês, a melhor orientação para você, homem, e para você, esposa, filho, que convive com essa pessoa, o autoconhecimento. Perceba que você se percebendo, você se conhecendo, você vai perceber os sinais do adoecimento. E mesmo que não esteja adoecendo em nenhum estado, às vezes consulta de rotina, buscar ajuda psicológica, às vezes a gente procura ajuda quando está de fato no fundo do poço e não precisamos chegar no fundo do poço, não precisamos chegar no limite do adoecimento. Nós podemos sim pedir ajuda como uma questão de rotina mesmo, né? Como uma questão, até porque para mim cuidar de uma família, eu preciso estar bem. Para me cuidar de alguém que eu amo, eu preciso também estar bem. Então, como pai, como funcionário, como empregado, como amigo, como esposo, eu preciso estabelecer um bem-estar emocional em todas as áreas da vida. E às vezes estar bem ou voltar a ficar bem requer muita força. Então, o homem que entende que precisa de ajuda, ele tem muita força para recalcular a rota muitas vezes. Isso não é fraqueza, né? Você acabou de falar uma frase que eu cito muito com meus pacientes, que quando a gente está perdido, não sabe para onde ir, a gente para, recalcula a rota, né, e segue o caminho correto. Se eu continuar trabalhando compulsivamente, comendo compulsivamente, me relacionando em ambientes tóxicos compulsivamente, eu acabo adoecendo. Então, pare, pense e peça ajuda. É fundamental para que você cuide de quem você ama. Sem dúvida. Para a gente encerrar esse bate-papo, falei que a gente tem muitos telespectadores homens nos acompanhando. Adalberto Silva acabou de mandar mensagem, está assistindo a gente com o filhão dele, com o Guilherme. Um beijo para vocês, muito obrigada pela companhia de sempre. E ele falou o seguinte: ótimo tema, Marcela. Não é sinal de fraqueza pedir ajuda. O amor da família, da esposa e dos filhos nos fortalece a virar a chave e a reagir quando precisamos recuperar o bem-estar físico e mental. Disse tudo, certo? Disse certíssimo. O amor salva. Com certeza. Ficamos com essa mensagem, então, para que a gente possa continuar o nosso feriadão e também passar o fim de semana lembrando disso. O amor salva. E a informação também. Muito obrigada pelas informações que você dividiu com a gente. Muito obrigado. Obrigada, bom feriado para você. Obrigado. Até uma próxima, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada.